Prezados irmãos, nesse instante eu lhes apresento-lhes a todos a minha saudação, lhes desejando que a bênção, que a graça do nosso Deus, que as bênçãos também do Divino Espírito Santo do Pai, que as bênçãos de Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e que as bênçãos do nosso querido irmão Maldo, pastor deste rebanho, primaz apostólico, que as bênçãos dele também possam se fazer presente na vida e também no viver de tantos quantos estão crendo com muita sinceridade na missão de nossa igreja, que estão também confiantes que aqui se fazem presente muitos santos e anjos que vieram para poder nos ajudar a todos nós, como profetas, apóstolos, Maria Santíssima, o profeta Santo Irmão Maldo, juntamente com a Santa Avó Rosa. Eles vieram, irmãos, por ordem do nosso Deus e juntamente com o Divino Espírito Santo para poder nos ajudar a nós a entender e a compreender a missão de nossa igreja aqui na terra. Prezados irmãos, com essas palavras, eu vos convido a todos os que estão assentados, por gentileza aqueles que puderem ficar em pé, para que nós possamos dar início à nossa reunião. Momento este, irmãos, como já lhes mostrei, que aqui se faz presente muitos santos e anjos, e nós estamos na presença deles. Eles vieram para nos ajudar a cada um de nós, mas só poderão, irmãos, nos ajudar se nós estivermos merecendo a bênção desses santos. Então vamos fazer de tudo, irmãos, para que nós possamos ser merecedor dessas bênçãos preciosas que esses santos têm para nos conceder a todos nós. Oremos. Santíssimo e onipotente Deus, nosso Pai, mais uma vez nós aqui estamos reunidos, ó Pai, na sua verdadeira igreja. Viemos também para te louvar, te glorificar o teu nome e também para engrandecer também o Senhor, o seu poder, as suas virtudes tão preciosas, a sua bondade, o seu profundo amor que o Senhor tem para com uma criatura que Deus, nosso Pai, criou com tanto amor, com tanto desejo de poder preparar santos e santos para a sua glória. E aqui nós estamos reunidos com o Senhor, com o Divino Espírito Santo, com a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa e também com o profeta Santo Irmão Maldo, para que nós possamos juntos louvar e glorificar a todo o reino celestial e também agradecer por esta grande oportunidade que nos concede a todos nós, de nos dar para nós a paz, a saúde, a felicidade para o nosso espírito e para que nós possamos estar sendo sempre conduzido com essas mãos fortes desses santos, levando nós ao conhecimento perfeito da vontade divina do nosso Deus Pai. Neste momento, ó Pai, eu me dirijo também ao Senhor para pedir também a sua bênção e também a sua graça para o trabalho do coral, os hinos que irão ser apresentados no transcorrer da nossa reunião. Que a tua bênção, que a tua graça esteja com cada um desses componentes desse coral, para que essas melodias possam também trazer para nós mensagens de conforto, de alento para o nosso espírito, para que nós possamos também estar sendo sempre alimentados por essas mensagens tão preciosas que é a música de nossa igreja, que é os hinos de nossa igreja apostólica. Também eu peço também ao Pai a sua bênção e também a sua graça para todos os trabalhos que irão ser realizados na sua igreja, não somente nessa congregação, mas sim em todas as demais que estão iniciando um trabalho como este. Que a tua bênção divina esteja com todos nós, que as bênçãos também de Jesus, de Maria Santíssima, da Senhora Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Maldo estejam com cada um de nós, para que quando nós chegarmos ao termo deste trabalho, nós poderemos voltar para os nossos lares, mas voltaremos alimentados, fortalecidos pela unção do Divino Espírito Santo do Pai, que irá conceder a cada um de nós no transcorrer de mais esta reunião. Que a tua bênção, que a tua graça divina esteja com todos nós, e é com esta fé viva em nosso coração que nós damos por iniciado a nossa reunião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome também da Senhora Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Maldo e de Maria Santíssima, declaro a nossa reunião iniciada. Que sejas para a honra, glória e louvor do Reino dos Céus, não somente hoje, mas sim para todo sempre. Amém. Cantaremos, irmãos, o hino de número 1, Igreja Forte. Nosso
Sangue a rolar.
Prezados irmãos, nesse instante eu convido a todos os nossos irmãos para que juntos nós possamos, irmãos, meditar na mensagem que aqui está publicado no boletim dessa semana, falando, irmãos, a respeito dos benefícios, irmãos, da vinda do nosso Senhor Jesus, do seu martírio, do seu sofrimento, mostrando também que nós estamos, irmãos, próximo, faltando poucas horas para que possamos, irmãos, relembrar aquele maravilhoso milagre, irmãos, em que Jesus vitorioso, naquele domingo, ao amanhecer aquele dia, Jesus vitorioso prova, irmãos, aquelas criaturas maldosas, cruéis, que maior é o poder que está sobre ele, que está com ele, é o poder do nosso Deus, vencendo, irmãos, até mesmo a morte, que não teve, irmãos, domínio sobre a vida de Jesus, mostrando para nós que Jesus, irmãos, ele nos trouxe para nós lições, mensagens importantes durante todo o seu ministério aqui na terra, desde o seu nascimento, desde em que ele, naquele momento em que aquele anjo saudou Maria Santíssima, dizendo a ela que ela seria bem-aventurada entre todas as mulheres e que bendito seria então o que estaria no seu ventre, que seria o filho primogênito do nosso Deus, que viria a essa terra para trazer novamente, não somente a esperança, irmãos, mas uma verdadeira vida de paz, de amor, de fidelidade, uma vida de união para com o reino dos céus. Mensagens de Jesus nessa semana santa e Páscoa. Podemos afirmar que Jesus nos trouxe lições e mensagens importantíssimas durante a sua missão nessa terra, desde o seu nascimento, o seu ministério, o seu sacrifício e a sua ressurreição. O nosso Senhor nos revela a bondade, o amor e a misericórdia divina, principalmente em seu sacrifício e sofrimento. Foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como não abriu a sua boca para condenar ou maldiçoar. Suportou tudo aquele sofrimento e toda a dor, com coragem, paciência, fé e confiança em Deus, pois sabia muito bem o resultado e o benefício que os seus sacrifícios traria para a raça humana. Por isso, ele afirmou: e eu, quando for levantado da terra, a todos trairei para mim. Cumpriu-se também em Jesus a profecia de Isaías, quando afirmou que viria na pessoa de o Messias, o Redentor da criatura humana, para salvá-los do domínio da morte e do pecado. E disse assim o profeta: mas ele, o Messias, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, tomando sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz e a felicidade estava sobre ele, e pelo seu sofrimento fomos sarados. O nosso Senhor aceitou com resignação e paciência que lhes fossem imputados as culpas da raça humana e que lhes fossem infligidas as penas por ela merecida diante da justiça divina.
E Deus aceitou tão nobre sacrifício do seu inocente Filho, concedendo o perdão aos que acreditam e confiam em Jesus como seu Mestre e Salvador e passam a viver a sua doutrina e os seus ensinamentos. Sua morte, na sua morte, o Divino Mestre mostrou o seu caráter exemplar, não amaldiçoou as pessoas que tinha traído e torturado, mas perdoou, mesmo sofrendo uma agonia terrível na cruz. Jesus não ficou pensando em si só. Ele tomou conta de sua mãe, do discípulo amado e daquele que se converteu na cruz ao seu lado. Naquele momento de dor, de angústia, de humilhação, de zombaria, Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, roga ao Pai para que não imputasse pecado aos seus algozes, mas numa sublime palavra que subiu ao infinito e até hoje nos transmitem uma mensagem de misericórdia e de perdão, afirmou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pois aqueles soldados cumpriram ordens e assim o fizeram enganados e dominado por uma época em que imperavam a força e a maldade, a injustiça e a lei do mais forte. Outro fato belíssimo que se deu e confirma o glorioso ministério de salvação, da misericórdia e do amor divino, no sacrifício realizados por Jesus, foi o arrependimento e a conversão e a salvação de um dos condenados que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus. Assim narra nas Escrituras Sagradas. Ao lado de Jesus foram crucificados 2 homens. Um dos malfeitores blasfemavam, dizendo: Não és tu o Messias? Salve-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, em sua humildade, respondeu-lhes: Nem sequer tema a Deus, tu que encontra na mesma suplícios. O outro: Quanto a nós, estamos sofrendo por justiça, porque recebemos o que merecia as nossas ações. Mas este homem nada praticou de incorreto. E com o coração contrito disse ao mestre: Jesus, lembre-te de mim quando entrar no teu reino. E lhes disse Jesus: Em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Portanto, a mensagem de Jesus é a mensagem de amor, de paz, de perdão. E esta mensagem ensina-nos a amar o nosso semelhante, a perdoar e a ter misericórdia dos que precisam de misericórdia. Ensina-nos a resignação, a paciência, nos dar a paciência na dor e no sofrimento. Pois assim como Jesus, que com todo aquele sofrimento, aquela luta contra todo o poder do mal, e que parecia ser o fim, teve a grande vitória e um final glorioso. Ele foi o grande vencedor, pois ao terceiro dia vencia a morte, ressuscitava naquele corpo glorioso para ser o Redentor e o Salvador dos humildes e contritos de coração. Era a vitória do bem contra o mal. Esta mensagem sublime está sendo anunciada nesses tempos da regeneração com toda a perfeição e justiça, pela Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, que
viria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e pelo santo irmão Maldo, supremo pastor deste rebanho e profeta do Senhor, na mensagem de fé, de esperança desta igreja apostólica, ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo, pois este é o caminho que os conduz à paz e à felicidade eterna. Todo aquele que, pela fé, crer na mensagem de Jesus e em seu evangelho, na sua ressurreição, na sua segunda vinda, sendo os humildes e sinceros e contritos de coração, alcançarão a sua graça, isto é, pela fé na prática da sua doutrina, que é o evangelho do reino dos céus, receberão os benefícios advindos de sua crucificação e de sua gloriosa ressurreição. Neste dia em que celebramos o seu sacrifício, ou seja, que relembramos o seu sacrifício, a sua crucificação e ressurreição, rendemos ações de graças, gratidão e adoração a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso Redentor e Salvador, pela vida e por sua mensagem preciosa, a Virgem Maria Santíssima, Mãe do Salvador, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Maldo por nos ensinar a amar e respeitar e adorar este grande Mestre, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Prezados e queridos irmãos, aqui podemos observar nesta mensagem, falando, irmãos, já desde o início, que Jesus ele nos trouxe para nós muitas mensagens, muitas lições, reflexão, mostrando muitas vezes, até mesmo ensinando o seu povo, até mesmo por parábola, mostrando para nós que o reino dos céus é dos humildes, é dos mansos de coração, é dos bons, é dos arrependidos, é dos convertidos. Mostrando também, irmãos, que Jesus, irmãos, já desde o seu nascimento, ele mostrou, irmãos, para todas as criaturas de boa vontade, que para poder a criatura, irmãos, herdar o reino dos céus, é preciso e é necessário a criatura viver uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de amor para com o seu próximo. Lembre-se, irmãos, naquele momento em que Jesus, ele nasce nessa terra, naquele lugar tão simples, tão humilde, e aonde ali ele pôde receber a presença dos pastores que ali faziam vigília naquele campo, e teve também a grande oportunidade, irmãos, de receber também a visita dos 3 reis magos, que vieram distante, que vieram de outro país, para poder então contemplar o Rei dos Reis, o Messias, o Salvador da humanidade. Estou lhes mostrando isso, irmãos, porque aqueles povos daquela cidade, daquela região ali, nem todos, irmãos, foram dignos de participar, irmãos, do primeiro Natal de Jesus, porque eram pessoas duras de corações. O aviso estava sendo levado, a mensagem estava sendo anunciada, que o Messias viria a esta terra, que o Salvador da humanidade viria, e que ele daria a sua própria vida, para poder salvar as criaturas. Irmãos, e esta palavra que estou lhes mostrando, o profeta Isaías, ele anunciou 700 anos, sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias, o Salvador da humanidade. E naquelas profecias que Isaías narra, irmãos, ele
narrou até mesmo o sofrimento que Jesus iria passar, mostrando que ele seria açoitados, maltratados, humilhados, e como aqui diz aqui, moídos, como de fato foi, irmãos, como aquelas chicotadas que aqueles homens cruéis deram em Jesus, mas ele não abriu a sua boca, desde o momento em que veio a essa terra, para dizer: Pai, por quê? Me deste um local para que eu pudesse nascer, é um lugar tão simples, muitas das vezes sem recursos, irmãos, os recursos perante os homens, perante até mesmo a medicina. Em momento algum Jesus falou isso, irmãos, mas ele aceitou, como aqui está mostrando, com resignação, com paciência, e suportou tudo, irmãos, juntamente com a sua mãe, Maria Santíssima. Por que será, irmãos, que foi assim? Foi para poder mostrar para as pessoas, para aquelas criaturas, para aqueles povos, irmãos, que para poder adentrar no reino dos céus é preciso ter humildade, é preciso ser uma pessoa paciente, é preciso amar o seu próximo, o seu semelhante. Toda esta mensagem, irmãos, Jesus ele pregou, e não precisou ele abrir sua boca para falar isto, mas a sua vida exemplar, a sua vida de um filho legítimo de Deus, aceitando tudo aquilo que Deus muitas vezes permitiam que acontecesse na sua vida, para que pudessem provar as pessoas, para que pudessem mostrar para as criaturas. Irmãos, e Jesus, ele cumpriu fielmente a sua missão que recebeu do nosso Deus Pai. Por isso ele nos mostrou, irmãos, pedindo a todos nós, para que sejamos bons de coração, humildes, amorosos, prestativos para com o nosso Deus e também para com o nosso próximo. Outra parte que podemos, irmãos, observar, foi o tamanho do sofrimento que Jesus teve que passar naquela cruz. E aos pés daquela cruz ali estava a sua mãe, Maria Santíssima, que também nunca se queixou, nunca se lamentou e nunca falou com Deus: ó Pai, por que deixasse o meu filho sofrer tanto assim? Em momento algum, mas ela entregou nas mãos de Deus, porque ela creu naquelas profecias, ela creu naquelas palavras que o profeta Isaías havia narrado, e também naquela palavra que o anjo, quando saudou a ela, quando ele disse para ela que ela seria bem-aventurada entre todas as mulheres, entre todas as gerações. Ela guardou consigo aquela palavra, e ela confiou em Deus, ela confiou naqueles ensinos que o nosso Deus estava lhes dando. Irmãos, de fato ela foi, é e será para todo sempre, para toda a eternidade, a bem-aventurada, porque ela foi a mãe do Salvador Jesus Cristo, a mãe daquele que veio nos dar a sua vida, a mãe daquele que veio, irmãos, aceitar todo aquele sofrimento, com paciência, com resignação, para que pudesse então Deus, nosso Pai, aliviar o sofrimento daquelas criaturas. Como narra aqui, o nosso Senhor Jesus aceitou com resignação e paciência que lhes fossem imputados as culpas da raça humana e que lhes fossem infligidas as penas por ela merecidas diante da justiça de Deus, ou seja, diante da justiça divina. E Deus aceitou tão nobre sacrifício do seu inocente Filho,
concedendo perdão aos que aceitarem e confiarem em Jesus como o Mestre e Salvador e passassem a viver a sua doutrina e os seus ensinamentos. Tudo isso, irmãos, Jesus lhe fez por amor a mim, ao Senhor, à senhora, você jovem. Então é momento de nós refletirmos, irmãos, no sacrifício que Jesus passou, irmãos, naquela cruz. Podemos observar que nessa mensagem está mostrando, sofrendo uma agonia terrível na cruz. Porque, irmãos, a morte da cruz, daqueles países, daqueles povos, irmãos, era para pessoas que era muito maldosa. Era pessoas muitos que havia feito maldade para as criaturas. E Jesus não fez nada disso, irmãos. Somente levou a paz. Somente levou aquele convite dizendo: olha, vinde a mim, o senhor, a senhora que está cansado, oprimido, abatido, desanimado, que eu vos aliviarei o seu sofrimento. Como mostrando, irmãos, dizendo, poderia dizer assim: eu pegarei o seu sofrimento para mim. É o que ele fez, irmãos. E aqueles homens não quiseram, não aceitaram, irmãos, a vinda de Jesus a essa terra. Imagine, irmãos, uma pessoa sendo pendurada em uma cruz, após levar diversas chicotadas, após carregar aquele madeiro pesado nos seus ombros, descalço naquelas pedras, e após esse sofrimento ser pregado em uma cruz. E não bastando o tamanho do sofrimento que Jesus já estava passando, eles vão, ainda colocam uma coroa de espinho na sua cabeça. E quando Jesus disse: tenho sede, o que eles fazem? Dão então vinagre para Jesus beber. Olha, irmãos, que ingratidão que fizeram com Jesus, mas por amor a nós, com o desejo de nos salvar, com o desejo de nos dar para nós a paz e a felicidade, Jesus então ele sofre, como aqui diz, como ovelha muda, sem reclamar. Ele carrega, irmãos, o tamanho peso, irmãos, da ingratidão, do pecado das criaturas humanas, que não quiseram de maneira alguma que a voz de Deus, que a voz do seu Filho Jesus fosse ouvida pelas criaturas de bom coração. Diz aqui, Jesus ele dizendo: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei para mim. E realmente, irmãos, aquelas pessoas de bom coração que ali acompanharam o sofrimento de Jesus, muitos deles, irmãos, naquele domingo de Páscoa em que Jesus é ressuscitado, eles então começam a falar para as criaturas que Jesus havia ressuscitado e que vitorioso ele havia vencido o império da morte, provando mais uma vez, irmãos, o que foi mostrado pelo profeta Isaías, quando ele narra no final da sua profecia, ele dizendo assim: mas ele será o grande vencedor, e ele é e será para toda a eternidade o grande vencedor, Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, que veio, irmãos, com esta missão de nos dar vida, paz, saúde e felicidade, e de nos proporcionar a cada dia, irmãos, o amparo, a graça do nosso Deus Pai. Creiam e confiem, irmãos. Aceite esse Senhor Jesus como Salvador de nossas almas. Creiam na sua ressurreição.
Creiam que amanhã também aqui, hoje está e amanhã estará junto, irmãos, com a nossa Mãe Maria Santíssima, para realizar, irmãos, o grande milagre da transubstanciação, irmãos, dos elementos, para nos alimentar o nosso espírito, para nos fortalecer a nossa fé, para que nós tenhamos vida, como Ele mesmo disse, vida com abundância. Jesus disse que Ele daria vida com abundância a tantos quantos cresce nele e também nos seus ensinos. Prezados irmãos, em uma das mensagens em que o irmão Maldo mostrou para nós, no dia 9 de abril de 2009, o irmão Maldo ele diz assim naquela mensagem: Jesus nosso Senhor, o Filho primogênito de Deus, nosso Pai, deixou a sua glória nos céus para vir a esta terra, no corpo humano, nascido da Virgem Maria Santíssima por um milagre do Espírito Santo do Pai, a fim de realizar uma obra vicária em favor da raça humana, que havia perdido a natureza divina. Sua obra se constitui em libertar do pecado as pessoas com um coração contrito e torná-las novamente filhas de Deus, como se referiu o venerável apóstolo São João no seu evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não percam a sua alma, mas tenha a vida eterna. E ainda testemunhou o profeta São João Batista, dizendo assim: Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele é, irmãos, e veio com esta finalidade de tirar, irmãos. E sabemos que com o seu sangue inocente, irmãos, Ele selou uma nova aliança com o nosso Deus Pai. Momentos antes de ser crucificado, Ele diz que convinha que Ele voltasse para o Pai. Mas Ele diz: mas não vou deixar órfãos, eu enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e Ele vos guiará em toda a verdade. Por isso aqui está, irmãos, a Santa Avó Rosa e o nosso irmão Maldo nos ensinando, nos mostrando a todos nós a maneira como nós devemos, irmãos, servir esta igreja e obedecer os ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, se queremos, irmãos, se queremos um dia herdar a vida eterna com o nosso Deus Pai. Se queremos, irmãos, a cada dia de nossa vida, valorizar o sacrifício que Jesus fez para nos dar para nós a vida, a paz e a felicidade. Agradeçam muito a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, por tudo quanto eles fizeram por essa igreja, por restaurar a sua igreja, por preparar nós neste caminho que nos conduz para o reino celestial. Prezados irmãos, nós vamos ainda ouvir o hino que irá ser apresentado ao cargo do coral, o hino que traz como título: Fruto do teu martírio.
Muito bem, prezados irmãos, estamos chegando praticamente ao final da nossa reunião. Mais uma vez, irmãos, eu agradeço a cooperação de cada um dos nossos irmãos, componente do coral, aos membros, aos obreiros, nossos irmãos de diaconisa, pela realização do seu trabalho, para que nós pudéssemos, irmãos, então, realizar a nossa reunião. Também convido os irmãos para a reunião de amanhã de Santa Comunhão. Digo aos irmãos que a sua presença é de extrema importância, é de um valor muito grande.
não somente para Jesus, para Maria Santíssima, para a Santa Vó Rosa e também para o nosso irmão amado, mas para conosco mesmo, porque estaremos, irmãos, alimentando o nosso espírito, como as virtudes, como a unção preciosa, irmãos, contida no corpo e no sangue de Jesus. E para isso, irmãos, é muito importante nós vir participar com um espírito limpo, puro, perfeito, sem mancha, mas com um espírito, irmãos, totalmente purificado, porque Jesus, irmãos, ele já tem nos purificado a nós. Jesus, ele, junto com a sua mãe, Virgem Maria Santíssima, e com a Santa Vó Rosa, e com o Santo Irmão Aldo, tem nos ensinado para nós a melhor maneira de nós, irmãos, buscar este aprimoramento espiritual para a nossa vida. Então, deixo este convite aos corações dos nossos irmãos, e que amanhã, todo aqui esteja presente, teremos então início às 10 horas, né? Às 10 horas, teremos então o início da nossa reunião de Santa Comunhão. Maria Santíssima irá muito também aqui estar presente para juntos também nos ajudar, nos abençoar a todos nós, a nossa mãe espiritual. Irmãos, eu convido a todos, por gentileza, para ficar em pé, para que nós possamos finalizar a nossa reunião. Antes, porém, eu digo aos irmãos uma palavra, eu tenho levado em diversas congregações, uma palavra que o nosso irmão Maldo nos trouxe para nós, quando ele diz assim para nós: quem quiser vencer nessa terra e herdar todos os dons divinos, e a graça e as bênçãos de ser amparado de dia e de noite pelo Santo de Deus, deixe que eu, irmão Maldo, junto com a Santa Vó Rosa, domine a sua vida, o seu espírito, através dos ensinos de nossa igreja. Ensino estes que possui a nossa igreja de uma boa maneira de viver, sendo sempre justos, bondosos, obedientes às leis que regem esta igreja apostólica, pois vieram dos céus. Portanto, aqui está a fonte da vida. Feliz é aquele que entende essa verdade e bebe desta fonte que vem dos céus, recebendo com muita fé, amor, pois viverá para toda a eternidade e será sempre feliz em todo o seu viver aqui na terra, sendo sempre fiéis a Santa Vó Rosa e a nossa igreja e a mim, irmão Maldo. Palavras dele, irmãos, registrada em nosso boletim. Para mim, irmãos, é mais uma página das Sagradas Escrituras, deste último profeta de Deus, registrando, aqui está a sua palavra. Então, eu acredito, irmãos, que todos nós que aqui estamos, queremos ser felizes, queremos ser ajudados, e para isso ele diz: deixe que eu e a Santa Vó Rosa regam a sua vida. Verão o quanto serão mais felizes, verão o quanto serão mais ajudados, mais abençoados por esse Santo de Deus, que é o nosso querido e santo irmão Maldo. Digo aos irmãos, o último profeta de Deus, profeta poderoso. O hino que o coral apresenta até mesmo disse: se ele dizer siga, siga. Se ele dizer para, vamos parar. Então, se ele dizer caminhe, vamos caminhar. E é o que ele nos deixou para nós, dizendo: a igreja já está preparada para seguir em frente. Não olhar para um lado, para o outro, nem voltar para trás. Não regredir, mas para frente. Com ele, com a Santa Vó Rosa e com os demais santos e anjos que está sempre com ele, ajudando a todos nós. E assim nós teremos, irmãos, junto com este profeta de Deus, uma excelente reunião de Santa Comunhão amanhã. Amém. Meu muito obrigado a todos. Oremos. Santa e querida Vó Rosa, mais uma vez nós aqui estamos chegando, mãe, ao termo de mais uma reunião. Eu agradeço muito a senhora, ao nosso Deus Pai, ao Divino Espírito Santo,
por ter preparado a Senhora juntamente com o nosso irmão Maldo, para que Jesus pudesse usá-las nestes dias presentes, para que pudesse ser o porta-voz de Jesus, do nosso Deus, a essa terra, para poder ensinar a todos nós a seguir por este santo caminho, que é o caminho que nos leva a nós para a glória celestial. Neste momento eu peço, Santa Mãe, a Senhora, ó Virgem Santa Maria, para que possa nos ajudar também a nós entender, a compreender o valor precioso do sangue que Jesus derramou por amor a mim, a cada um dos nossos irmãos, dos senhores e senhoras, e também por amor à Senhora, ó Virgem Santíssima, porque Ele cumpriu todos os requisitos que o nosso Deus Pai assim determinou para que a Senhora, junto com Ele, pudesse então preparar para que pudesse ser o grande vencedor, para que pudesse ser o Redentor da humanidade. Nós muito te agradecemos, ó Virgem Santíssima, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua coragem e pelo seu profundo amor pelas criaturas que Deus assim criou, com o objetivo de preparar santos para a sua glória. Através da sua missão de mãe bondosa, de mãe celestial, de mãe divina, a Senhora assim cooperou também muito com Jesus para que ele pudesse realizar o seu ministério. Sabemos que foi um ministério apenas com 3 anos de pregação, mas sabemos que desde o momento em que ele veio a essa terra, ele já pregava, não precisando nem até mesmo falar, mas com a sua vida exemplar, com a sua vida de um santo de Deus, assim ensinava o povo a viver uma vida para o nosso Deus Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo seu infinito amor, pela sua bondade. Também neste momento eu me dirijo também, Santa Avó Rosa, a Senhora, para pedir também a sua bênção, a sua graça, as bênçãos também do nosso irmão Maldo, por esses nomes que aqui estão nessa caixinha de oração. Eu não sei o que eles estão precisando, mas a Senhora sabe e conhece a necessidade de cada um deles. Se algum deles estiver acamados, enfermos, com dores, hospitalizados, mas que estão neste momento pedindo o socorro dos céus, levem eles, ó Santa Mãe, leves a eles, ó primaz, o alívio para o seu sofrimento. E agora, queridos e amados irmãos, recebam com muita fé a bênção do nosso Deus Pai, a bênção do Divino Espírito Santo, de Jesus nosso Senhor, as bênçãos de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Recebam também a bênção da Santa Avó Rosa e as bênçãos do Santo Irmão Maldo, que todos tenham em sua vida a bênção e o amparo desse Santo de Deus, e que todos vivam nesse santo caminho, com esta alegria em seus corações, gozando de muita paz e de muita felicidade. E agora, primaz, eu despeço de cada um dos teus filhos, que o Senhor leve eles de volta para os seus lares, dando a eles uma boa noite, e amanhã traga novamente, para que juntos mais uma vez possamos meditar nos seus ensinos e participar do corpo e do sangue de Jesus nosso Senhor, que irá nos alimentar, nos fortalecer a nossa alma e também o nosso espírito. E por tudo mais, a nossa sincera e eterna gratidão, hoje e sempre. Amém.